Continuar nosso estudo, nós vamos fazer alguns exercícios extremamente ilustrativos do Teorema de Fubini e como é que a gente opera com o Teorema de Fubini. Eu terminei na aula passada, eu falei do Teorema de Fubini, fizemos um exercício, mas hoje nós vamos fazer exercícios bem mais consistentes, exercícios que vão mostrar verdadeiramente a força desse teorema e como é que a gente opera com ele. Para lembrar o enunciado. O cálculo de uma integral dupla se faz por uma repetição de duas integrais de uma variável. Uma na variável x, outra na variável y. O contexto tem que ser o seguinte. A região de integração tem que ser possível de ser descrita da seguinte forma. Uma das variáveis está no intervalo normal, intervalo finito, de a até b. Então, enunciei para x entre a e b. Absolutamente análogo se o y estiver entre a e b. A outra variável, nesta situação, é a y, ela não necessariamente varia em extremos fixos, ela varia em função da outra variável. Então, a y está variando entre duas funções da variável x. Uma função g, que é o extremo inferior, e a função h, que é o extremo superior. E isso é a região típica para a integração via teorema de Fubini. Poderia ser ao contrário, y em extremos fixos e o x entre duas funções da variável y. Ali eu desenhei o domínio, aqui eu desenhei o gráfico. Um domínio com esta estrutura e a superfície, que é o gráfico da função aqui em cima. O que o teorema de Fubini diz é o seguinte, pega um ponto x0 no intervalo AB, fixa por um instante. Depois nós vamos permitir que ele varie, mas fixa inicialmente o x0. Corta a região debaixo da superfície por um plano vertical perpendicular ao plano zx, passando pelo x0. Um plano paralelo ao zy, passando pelo x0. Isso vai determinar uma secção nesse sólido debaixo do gráfico. Isso que está desenhado em cor de rosa. A área dessa secção se calcula assim. É a integral entre g de x0 e h de x0, nesse pequeno intervalo. Nesse desenho seria nessa faixa. Dado um x0 aqui, eu vou de g de x0 até h de x0. Integro uma função de uma variável, que é da variável y. Lembrando que a nossa f, ela a priori, a princípio, é uma função de duas. Mas eu estou com o valor x0 fixado. Então eu trato o x0 como uma constante. E deixo variar a variável y, integro em y entre esses extremos. Isso é a área debaixo do gráfico desta função de uma variável y nesse intervalo. Todo mundo enxerga que isso é a área que eu desenhei em cor de rosa? O que o teorema de Fubini diz é o seguinte, se a f é integrável e se para todo x no intervalo AB você pode fazer essa construção, se não há bloqueio nenhum para você fazer todas essas secções e calcular as áreas de todas as secções, então você faz a integral. Agora eu deixo o x variar, eu faço essa integral de g de x, h de x em y para todo valor de x, mas em cada instante o x se comporta como fixo. Depois eu vario o x e integro esta função a de x em relação à variável x no intervalo AB. Esta função aqui é a função que naquela coluna eu chamei de a de x. É a área da secção por x. Se você integra na variável x em AB todas as secções, essa integral da área reproduz a integral dupla que a gente já tinha visto que significava, a integral dupla significava o volume debaixo daquela superfície como interpretação geométrica. Tudo bem? Nós chegamos a fazer exercício numérico, mas agora eu vou fazer exercício bem mais robusto. Começar com um exercício relativamente simples, mas muito significativo. Eu vou escrever uma integral já na forma de integral iterada. E eu vou fazer um pouco o exercício contrário. Ao invés de te dar o desenho e descobrir quem são os extremos, vou mostrar que pode ser feito até o contrário. Então imagine que eu te dei o seguinte exercício. Calcule
e eu escrevo aqui uma integral. Integral de 0 a 1, integral de x a 1, de y a 1, e elevado a x2 dx dy. Primeira pausa para refletir. Estou pedindo para você calcular uma integral dupla. Alguém poderia imediatamente sair fazendo conta. Não olho nada, não penso nada. Bom, primitiva de elevado a x2, tento calcular, substituo nos extremos e tento fazer a conta. Pouco de calma. Preciso dar uma olhadinha se tudo que foi escrito aqui faz sentido. Se isso é uma região de integração. Só como exemplo grosseiro. Eu não poderia escrever integral de menos 3 a menos 2 da integral de ln de x até raiz de x. Porque nesse intervalo de números negativos entre menos 3 e menos 2, não está definida a função logaritmo de x nem a função raiz de x. Então isso é uma coisa que não faz sentido. Não é porque eu escrevi coisas que tem que ter algum... que isso determina uma boa região de integração. Então vamos, antes de fazer conta, verificar se isso é uma região de integração dentro das hipóteses do teorema de Fubini. A ordem que a variável foi calculada foi o contrário do que está ali. Observe que eu primeiro olhei a variável y. Todo exercício eu vou seguir um certo roteiro. Presta atenção nas frases que eu estou falando. Você vai perceber que ela é um guia para você seguir. Vai ter sempre a primeira variável que eu analiso, que é a última que eu integro. A segunda variável que eu analiso, que é a primeira que eu integro. A que fica por fora é a primeira que eu analiso. A que fica por dentro é a que eu analiso em segundo lugar. E a integração é na ordem contrária. Então, primeira variável, a externa, que vai ser a última a ser integrada, y. Y teve que variar de 0 a 1, extremos fixos. Então, y está variando de 0 a 1. Para cada y, aí o x variou entre duas funções da variável y. Aqui eu tinha feito x com extremos fixos e o y variando entre funções da variável x. Agora estou fazendo o contrário. Y extremos fixos e x variando entre funções. Que funções? Qual é a função em que x está variando como função de y? A função superior é a função constante igual a 1. Então, para cada y, o x está variando na direção x, que é a direção horizontal, e ele vai até um valor máximo que é 1. E ele começa onde? Ele começa em y. X igual a y. Que curva é essa? Que função é essa? Qual é o desenho de x igual a y? Uma reta. A bissetriz do primeiro quadrante. Então, quem é a minha região de integração? É esse triângulo. Não podia ser retângulo. Como é que eu sei que não era retângulo mesmo? Qual que é a única situação em que a figura de integração é um retângulo? Quando todos os extremos são fixos, são números. Aí significa que a função que está por baixo e a função que está por cima são ambas constantes. Aí ficaria um retângulo, quando é número e número. Se não, não. Essa região. Imagine essa região. Por que essa região dá origem a essa redação? O y vai de 0 a 1, extremos fixos. Dado um y, vamos analisar a variação do x. Ele vai da reta até 1. Então, o y vai de 0 a 1, o x vai da reta até 1. A reta é a reta y igual a x. Como que eu devo redigir essa reta aqui? Será que eu devo escrever x ou y? Faz diferença. Um fica certo, um fica errado. Como é que eu tenho que escrever? Escrever esta variável em função dessa. Então, aqui eu escrevi que o extremo do x é essa reta, mas escrito em função da variável que está aqui, que é a variável y. Por isso aqui tinha que ser y, que é o x escrito em função do y. Todo mundo entendeu que esse é o domínio de integração e que esse domínio de integração leva a esta redação? Teorema de Fubini? Esse foi o passo 1.
Para passo 2. Então, vamos fazer a integral. Primitiva de elevado a x2. Quem se lembra? Ninguém se lembra. O que eu posso fazer para calcular? Que técnica? Nenhuma vai dar certo. A primitiva de elevado a x2 é uma função que você não consegue escrever. Ela existe, mas é impossível de ser escrita. Muito esquisito isso que eu acabei de falar? É esquisito? Então, pausa para pensar sobre isso também. Eu disse que os exercícios iam ser legais hoje. Essa função é contínua. Teorema, toda função contínua tem primitiva. Então, existe uma primitiva para essa função. Daí, a você ser capaz de escrevê-la, é um outro papo. Você não é capaz de escrever essa primitiva. Quando eu digo você não é capaz, não é que você não é capaz, não é que estou dizendo que você não tem competência para fazer. Estou dizendo que você não é capaz significa, é impossível escrever a primitiva. Ninguém jamais conseguiria escrever essa primitiva. Muito estranho para vocês que exista uma função que exista e que seja impossível de ser escrita? Não é tão esquisito. Pensar um pouquinho. Que tipo de função que a gente consegue escrever? Funções que são possíveis de ser escritas a partir de um repertório de funções básicas. Quando eu falo, vamos escrever uma função. Bom, quais funções nós conhecemos? Logaritmo, exponencial, trigonométricas, polinômios, raízes. Que operações nós sabemos fazer com funções? Compor funções, somar funções, dividir funções, fazer razão entre funções, multiplicar funções, uma série de operações algébricas com funções. Então, agora vamos lá. Pegue o repertório de todas as funções básicas que nós conhecemos. Pegue todas as operações possíveis de fazer com função, incluindo composição. Pense em todas as funções que você pode escrever fazendo isso. Dá uma quantidade, obviamente, gigantesca de funções. Pergunta, são todas as funções que tem no mundo? Será que esse processo, fazemos a lista das funções básicas, seno, cosseno, logaritmo, polinômio, operações, pensamos em todas as funções possíveis de serem escritas assim. Será que isso dá o universo de todas as funções que existem? Resposta, não. Isso é um teorema. Então, existem funções que existem, mas que não podem ser escritas a partir das mais elementares. A primitiva dessa função é um exemplo. Ela existe, mas é impossível de escrevê-la a partir de seno, cosseno, exponencial, logaritmo, polinômio, composição, divisão, multiplicação de funções. Então você jamais vai conseguir escrever essa função. Curioso? Bonito esse fato, né? Bonito, mas não devia ser tão surpreendente. Só para fechar esse comentário. Imagine que nós viajássemos no tempo, fôssemos para a Grécia, conversássemos com Arquimedes, que era um matemático que sabia um monte de coisas, e dessemos umas aulas de cálculo para Arquimedes. Você viaja numa máquina do tempo, vai para a Grécia, encontra o Arquimedes, ensina cálculo para Arquimedes. Imagine que ele gostou, ele aprendeu tudo, aí você pergunta para Arquimedes, Arquimedes, quem é a primitiva de 1 sobre x? Qual é a resposta? Logaritmo. Quando o logaritmo foi inventado? Renascimento, junto com as grandes navegações. Então, o que o Arquimedes iria responder se você perguntasse para ele a primitiva de 1 sobre x? Que existe, mas que é impossível de ser escrita. Porque ela ainda não foi inventada, ainda não foi descoberta, ainda não faz parte do repertório das funções existentes na época do Arquimedes. Isso é muito filosófico. Dá para pensar um monte de coisa. Quer dizer que se alguém inventar um nome para a primitiva, daí a gente consegue escrever? Sim. Pode ser que daqui a algum tempo alguém tenha dado um nome para essa primitiva e de repente ela vire uma função elementar. Só que hoje não dá para escrever a partir de tudo que vocês sabem. Esse é o segundo momento legal desse exercício. O primeiro foi a gente reconstruir o domínio. Agora, não dá para fazer a primitiva? Então não dá para resolver o exercício? Não dá. Não tem como fazer a primitiva. Então, vamos mudar a ordem de integração. Por quê? Porque eu não consigo fazer a primitiva de elevado a x2 dx.
Mas eu consigo fazer a primitiva de elevado a x2 de y, porque daí o elevado a x2 ficou constante. Concordam? E a constante integrada em y é só multiplicar a constante por y. Então, se eu inverter a ordem de integração, eu consigo primitivar e elevado a x2. Poxa, parece interessante. Daí, alguns de vocês estão pensando assim, não vai dar certo. Porque você está adiando o problema. Você vai começar integrando e elevado a x2 em y, ele vai se comportar como constante. Aí tudo bem, você consegue fazer. Só que no passo seguinte, a segunda integral, você vai ter que fazer a integral de elevado a x2 dx. E aí não vai dar certo. Só que ela vai sofrer uma transformação no meio do caminho e vai ficar integrável. Vai ficar fácil de calcular. É muito bonito esse exercício. Então, próximo passo. Vamos inverter a ordem de integração. Então, invertendo a ordem de integração. Mesmo domínio, mesma função. Só que agora eu vou fazer integral, e elevado a x2, d, e eu vou trocar a ordem de integração. No enunciado ela veio dx dy. O que eu vou fazer agora? dy dx. Então aqui vai ser x e aqui vai ser y. X então é a primeira variável que eu tenho que analisar e vai ser a última que eu vou integrar. X, por ser a primeira, tem que variar em extremos fixos. Tem que ser constante aqui. Então, menor valor, maior valor. Qual o menor valor de x? Qual o maior valor de x? X. De 0 a 1. Ok? Agora, dado um x, qual a variação do y? Na direção do y. De quanto a quanto? De 0 até a reta. Então, é de 0 até essa reta que é y igual a x. Mas que variável que eu escrevo? Escrevo x ou escrevo y? Tem que ser essa em função da de fora. Então, tem que ser y em função de x. Então, que letra que eu escrevo aqui? X. Agora, eu consigo dar o próximo passo, que é fazer a primeira integral. Integral de 0 a 1, e elevado a x2 de y. E elevado a x2 vezes y, que é uma constante em y. Então, a integração é a constante vezes y. De 0 a x, e o que der, integraremos dx. Integral de 0 a 1. No extremo superior, eu substituo y por x, fica x elevado a x2. E no extremo inferior, eu substituo y por 0, dá 0. Dx. Eu disse, você começa integrando por dentro, pelo que está dentro. O que estava dentro era a variável y, dy. Ao terminar de fazer a integração da primeira variável que estava no meio da fórmula, aquela variável tem que desaparecer, porque isso vai dar um número como resposta. E observem como o y sumiu em todos os lugares. Sobrou x para todo lado, não tem importância nenhuma. Nós vamos integrar em x e substituir nos extremos. Aí vai sumir o x. E os extremos, lembram, a primeira variável que a gente analisa, que fica por fora, os extremos têm que ser números. Então agora que eu integrar em x, vai ser uma conta em x, a hora que eu substituir pelos extremos, eu recupero o valor numérico da integral definida que tem que ser. E por que essa integral dá certo? Olha que bonitinho esse exercício. Integral de e elevado a x2 não tem primitiva. E elevado a x2 não tem primitiva elementar. Não consigo calculá-la. Mas x elevado a x2 tem. Por que x elevado a x2 tem? Porque o x está multiplicando ali fora, é a derivada do x2. Então agora dá tudo certo. Como é que eu faço, termino a primitivação? Que método vocês usariam? Substituição. Chamando x2 de u, daí o x dx é du sobre 2 e termina a conta. Tá? Todo mundo enxergou que dá para fazer por substituição? Isso é uma coisa dominada? Vou mostrar um jeito que é o jeito de substituição, só que sem fazer a substituição propriamente dita. É a mesma coisa, só que é um jeito que eu
prefiro pensar assim. Isso aqui é elevado a x2, né? O que é derivada de x2 mesmo? 2. Meio de 2x elevado a x2. Sabe o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo aqui a primitiva de f' elevado a f. Quem é o f? x2. O que é a primitiva de e elevado a f vezes f'? E elevado a f. Porque quem é a derivada de e elevado a f? Repete o e elevado a f, porque a derivada da exponencial é ela própria. Derivada de e elevado a f é e elevado a f vezes f'. Então, vocês estão enxergando que ali tem uma derivada vezes exponencial da própria função? Então, isso aqui é a primitiva. É meio de e elevado a x2 de 0 a 1. É a mesma coisa que mudança de variável, só que eu não escrevi u igual x2, du igual, só já calculei a primitiva diretamente. Mas é o mesmo método. E, portanto, a resposta é meio e elevado a x2 quando x é 1, que dá e, menos e elevado a x2 quando x é 0, que dá e elevado a 0, que dá 1. Então, meio de e menos 1. Turma, agora olhem o exercício como um todo, veja se vocês têm alguma dúvida em alguma passagem. Foram 3 reflexões que o exercício nos trouxe. Escrita integral iterada, recuperar o domínio, perceber que numa ordem não funcionava, trocar de ordem e fazer. Está vendo esse desenho? Eu posso escrever a integral numa ordem ou noutra. Tá certo? Se eu for escrever na ordem, a f é a mesma, então você observa que a f está nas duas, a mesma. Aí eu vou escrever numa certa ordem ou na outra. Quais são as duas ordens possíveis? dy dx ou dx dy. A variável que você deixar à direita por fora, ela tem que variar em extremos constantes, que eu chamo de extremos fixos. Porque ela é aquela última que na última conta vai fazer sumir a última variável. Então, se for nessa ordem, eu tenho que botar y como extremos fixos. O que eu procuro? Olha o menor e o maior valor de y. Então, y nessa figura vai de 0 a 1. Então, eu coloco aqui 0, 1. Agora, dado um y genérico, vamos ver a variação de x. X varia na horizontal. Entre o Q e o Q. X varia nesse segmento horizontal. Entre uma curva, uma reta, e a constante. Então, o x varia entre a reta e a constante 1. E agora você tem que escrever a equação da reta. Que reta que é essa? Y igual a x. Só que tem que tomar um cuidado. Qual letra que eu coloco aqui, y ou x? Tem que ser esta variável em função daquela. Então, eu vou escrever o x em função do y nesta fórmula. Ou seja, eu escrevo y. Agora, vamos ver a outra ordem. dy dx. É tudo simétrico. X tem que variar entre extremos constantes. Então, eu olho para a figura, menor valor, maior valor. 0, 1. Agora, dado um x genérico, vamos fazer variar o y. O y varia na vertical, entre 0 e a reta. Então, entre 0 e a reta. A reta é y igual a x. Mas que letra que eu coloco aqui? Eu tenho que descrever a reta y igual a x, tirando esta em função desta. Então, é y em função de x, então eu ponho x. Era isso. Isso é super importante. Olha, isso que eu acabei de fazer, respondendo a sua pergunta, como é que é seu nome? Vitor, respondendo a pergunta do Vitor, é fundamental. Vocês têm que dominar isso completamente. É a técnica operatória de fazer cálculo de integral dupla. É isso. Você muda um pouco o enunciado do exercício, mas sempre recai nisso. Isso é super importante de saber bem.